Olá, pessoal, bem-vindos. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, assim, parece super abstrato, mas que define absolutamente tudo ao nosso redor. Arquitetura 3D das moléculas. O material que é aqui é agir meio como detetives moleculares, sabe? A cena do crime é a forma tridimensional de uma molécula e a gente vai tentar desvendar por que ela é do jeito que é. É uma ótima analogia. E como em toda boa investigação, a gente começa com a pista mais óbvia, a mais visual. Nosso primeiro suspeito é um modelo preditivo chamado RPCV. Depois, a gente aprofunda a investigação interrogando duas testemunhas mais complexas, que são duas teorias quânticas, para descobrir o verdadeiro porquê por trás de tudo. É uma jornada para entender essa escultura invisível que molda o nosso mundo. Perfeito. Então vamos começar com essa primeira pista, o tal do RPCV. O nome completo é Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de Valência, o que já intimida um pouco, né? Mas a ideia central, pelo que eu entendi dos slides, é ridiculamente simples. É quase elegantemente simples. A premissa é: os grupos de elétrons ao redor de um átomo central, eles se odeiam. Sendo todos cargas negativas, eles se repelem e tentam ficar o mais longe possível uns dos outros. A geometria final da molécula é simplesmente a consequência dessa briga por espaço. Ah, é como amarrar um monte de balões no mesmo ponto. Eles meio que se ajeitam sozinhos para não ficarem se espremendo. Se eu amarro dois balões, eles apontam para lados opostos, formando uma linha reta. E é exatamente o que os slides mostram para uma molécula como o BSL2, o cloreto de berílio, uma geometria linear com um ângulo de 180 graus. Exatamente. Se você amarra 3 balões, eles não formam um L. Eles se espalham num triângulo plano, uma espécie de estrela de 3 pontas, para maximizar a distância. Isso nos dá a geometria trigonal plana, com ângulos de 120 graus, como no exemplo do BCl3. Até aqui, a nossa intuição bidimensional funciona bem. Certo. Mas aqui é onde a coisa fica meio maluca. Com 4 balões, meu primeiro instinto seria pensar uma cruz, sabe? Um quadrado plano, com ângulos de 90 graus. Mas os slides mostram que isso está errado. Por quê? Porque a gente está esquecendo da terceira dimensão. No espaço 3D, 4 pontos podem se afastar ainda mais do que 90 graus. Eles formam o que a gente chama de tetraedro. Imagina uma pirâmide com uma base triangular. O átomo central está no meio e os outros 4 átomos estão nos vértices. No metano, CH4, que é o exemplo clássico, os ângulos não são 90, mas sim 109,5 graus. Essa forma tetraédrica é, sem exagero, a espinha dorsal de quase toda a química orgânica. A química da vida. A química da vida. Uau, ok. Então, a grande lição aqui é que uma regra de design incrivelmente simples, basicamente elétrons se evitam, permite prever a arquitetura 3D da matéria. E a partir daí a lógica continua para 5 domínios, formando uma bipirâmide trigonal e 6 formando um octaedro. Os nomes são complicados, mas a ideia é sempre a mesma. A forma mais eficiente de organizar os elétrons no espaço. Precisamente. O modelo RPCV é o nosso mapa inicial. Ele nos dá a forma geral do terreno com uma precisão impressionante. Mas, como você mesma disse, ele é só a primeira pista. Certo, porque logo em seguida os slides introduzem um complicador. A geometria não depende só dos átomos que estão ligados. Existem os pares de elétrons que não estão fazendo ligação, os pares isolados. Como esses atores invisíveis entram na história? E aqui a nossa investigação ganha um plot twist. Esses pares não ligantes são como elefantes invisíveis na sala. Eles ocupam espaço, se repelem com os outros, mas você não os vê quando olha para a forma final dos átomos. E o ponto crucial é que eles são ainda mais espaçosos e repulsivos do que os pares que estão numa ligação. Mais repulsivos. Mas por quê? Pensa assim, um par de elétrons numa ligação, ele está sendo puxado por 2 núcleos atômicos. Então ele fica mais contido, mais esticado entre eles.
Já um par não ligante só é atraído pelo núcleo do átomo central. Ele não tem para onde ir, então ele se espalha como uma nuvem mais gorda, mais difusa e empurra todo o resto com mais força. Ah, entendi. Então vamos voltar para o nosso arranjo de 4 domínios, o tetraedro. O metano CH4 tem 4 ligações, então é um tetraedro perfeito. Mas a amônia NH3 também tem 4 domínios de elétrons, só que um deles é um par não ligante. Então esse elefante invisível... Ele empurra as 3 ligações com o hidrogênio para baixo e para mais perto umas das outras. O arranjo dos domínios de elétrons ainda é tetraédrico, e essa é uma distinção importante. Mas a geometria dos átomos, que é o que a gente de fato mede, se torna uma piramidal trigonal. E com a molécula de água H2O, a situação é ainda mais extrema. São 2 pares ligantes e 2 não ligantes. Então a gente tem 2 elefantes empurrando tudo. A repulsão deles deve ser tão forte que espreme as 2 ligações com o hidrogênio, né? Exatamente. O resultado é a famosa forma angular da água. E é quase poético pensar que essa imperfeição, essa geometria torta causada por 2 pares de elétrons egoístas, é o que dá à água a sua polaridade e, por consequência, a torna o solvente da vida. Uma molécula de H2O linear tornaria nosso planeta um lugar completamente diferente. E nós provavelmente não estaríamos aqui para discuti-la. Nossa, isso é incrível! E o padrão se repete. Com 5 domínios, um par não ligante transforma a bipirâmide numa gangorra. Com 2 vira uma forma de T. É um sistema muito poderoso, mas ele me deixa com uma pergunta incômoda. O RPSV é uma ferramenta de previsão fantástica, mas ele não explica nada, né? É como saber que um prédio tem um certo formato, mas não entender nada sobre as vigas de aço e o concreto que o sustentam. O que sustenta essas formas? Essa é a pergunta perfeita. O RPSV é um modelo empírico, quase um truque de mágica que funciona. Para entender as vigas de aço da molécula, para ver a estrutura interna, a gente precisa das ferramentas da mecânica quântica. É aqui que entram nossas 2 testemunhas, a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular. Certo. Vamos começar pela primeira, a teoria da ligação de valência, ou TLV. Qual é a ideia central dela? LV diz que uma ligação química se forma quando os orbitais atômicos de 2 átomos se sobrepõem no espaço. Os slides mostram um exemplo mais simples, a molécula de hidrogênio, H2. Cada átomo tem um elétron numa caixinha esférica chamada orbital 1s. Quando eles se aproximam, essas esferas se interpenetram, criando uma zona de alta probabilidade de encontrar os elétrons bem no meio dos 2 núcleos. Essa região de compartilhamento é a ligação covalente. Então, em vez de elétrons se repelindo, aqui a gente foca nos orbitais se fundindo. O material mostra o H2S, o sulfeto de hidrogênio. Ele prevê que os orbitais P do enxofre, que são naturalmente a 90 graus um do outro, se sobrepõem com os orbitais do hidrogênio, prevendo um ângulo de 90 graus. E o valor real é 92. Parece perfeito. Funciona bem para alguns casos. Mas, de novo, o metano, CH4, estraga a festa. A sobreposição direta dos orbitais S e P do carbono nunca daria 4 ligações idênticas num arranjo tetraédrico. Para resolver esse quebra-cabeça, a teoria propõe uma ideia genial, quase um hack matemático. A hibridização. Hibridização? Soa como algo de ficção científica? A ideia é, e se o átomo, antes de se ligar, batesse seus orbitais num liquidificador? Ele pega, por exemplo, um orbital S e 3 orbitais P e os mistura matematicamente para criar 4 novos orbitais híbridos, perfeitamente idênticos, que eles chamam de sp3. E, magicamente, esses novos orbitais apontam exatamente para os cantos de um tetraedro. Ah, então a hibridização cria os andaimes orbitais que correspondem exatamente às geometrias que o RPCV previu. sp3 para tetraedro, sp2 para trigonal plano e sp para linear. É a ponte entre o modelo de repulsão e a realidade quântica. Exatamente. É a forma que a teoria encontrou para conciliar a estrutura eletrônica dos átomos com as formas observadas das moléculas. Os slides também falam de 2 tipos de ligação, sigma e pi.
A sigma é a sobreposição direta, frontal, ao longo do eixo entre os átomos. É a primeira ligação, a mais forte. E nas ligações simples, como no etano, os átomos podem girar livremente em torno dela, como rodas num eixo. Mas a ligação π, essa parece diferente. A ligação π é o que acontece quando sobram orbitais p que não participaram da hibridização. Eles se sobrepõem de lado, formando duas nuvens de elétrons, uma acima e outra abaixo da ligação sigma. Uma ligação π só existe em conjunto com uma sigma, formando o que a gente chama de ligação dupla. Peraí, se a ligação sigma é a mais forte e a π é descrita como mais fraca, por que uma ligação dupla, que tem uma de cada, é muito mais forte que uma simples? Isso parece contraditório. Essa é uma ótima pergunta. E a chave está na aditividade. A ligação π sozinha é mais fraca que a sigma, mas adicionar essa segunda ponte de elétrons aumenta a densidade eletrônica geral entre os átomos, puxando-os com mais força. É como usar duas cordas para segurar algo em vez de uma. Mesmo que a segunda corda seja mais fina, o sistema todo fica muito mais forte. Ah, então é por isso que a molécula de etileno, C2H4, é plana e rígida? A ligação π age como duas tábuas, uma em cima e outra embaixo da ligação principal, travando tudo no lugar? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Faz todo sentido agora porque que ela não pode girar. Exato. E essa rigidez é fundamental para a estrutura de muitas moléculas biológicas e materiais. Então, essa teoria dos andaimes híbridos e sobreposições laterais explica muito bem a forma e a rigidez de muitas moléculas. Mas ela tem seus limites. Ela ainda enxerga os elétrons como pertencentes a uma ligação específica entre dois átomos. E se a realidade for mais coletiva. O que isso quer dizer? É essa a ideia radical que a teoria do orbital molecular, ou TOM, traz para a conversa. Ela diz: esqueçam os orbitais dos átomos individuais. Quando uma molécula se forma, ela cria um conjunto inteiramente novo de orbitais que pertencem à molécula como um todo. Os elétrons não são de um átomo ou de outro. Eles estão deslocalizados por toda a estrutura. É uma mudança de perspectiva total. Os diagramas nos slides mostram que quando dois orbitais atômicos se combinam, eles formam dois novos orbitais moleculares. Um é chamado ligante e o outro antiligante. Isso é bem abstrato. Vamos a uma analogia. O orbital molecular ligante de menor energia é como uma cola eletrônica. Ele concentra os elétrons bem no espaço entre os núcleos, unindo os átomos. O orbital antiligante de maior energia é o oposto. Ele é um repelente. Ele cria uma zona de exclusão, um plano nodal, onde não há elétrons, bem no meio dos átomos, e ativamente os empurra para longe um do outro. Se você coloca elétrons ali, você está enfraquecendo ou quebrando a ligação. Cola e repelente, gostei disso. Então, para a molécula de H2, os dois elétrons entram no orbital de cola, o ligante, formando uma ligação estável. Mas para uma molécula hipotética de hélio, He2, que teria 4 elétrons. 2 iriam para a cola, o ligante, e 2 iriam para o repelente, o antiligante. O efeito de repelente anula o de cola. O resultado líquido é que a molécula não se forma. O que é exatamente o que a gente observa na natureza. O hélio não forma molécula de EH2. Essa teoria explica não só como as ligações se formam, mas também por que algumas não se formam. E ainda tem um cálculo, a ordem de ligação. Elétrons na cola, menos elétrons no repelente, a dividir por 2. Para o H2, dá 1, ligação simples. Para o H2, dá 0, sem ligação. E a tabela que os slides mostram para moléculas como N2 e O2 é fantástica. Ela mostra que quanto maior a ordem de ligação, mais forte e mais curta é a ligação. O N2, com ordem 3, tem uma ligação tripla fortíssima e super curta. O O2, com ordem 2, uma dupla. A teoria não só explica, ela quantifica. E esse é o seu grande poder. Ela oferece uma visão mais fundamental e, em muitos casos, mais precisa da realidade molecular, explicando até mesmo propriedades magnéticas que a teoria da ligação de valência não consegue. Que jornada!
Começamos com um modelo simples de balões se repelindo, que nos deu a forma 3D. Fomos mais fundo para ver as vigas quânticas com a teoria da ligação de valência e a ideia de hibridização, e por fim chegamos a uma visão onde a molécula é uma entidade única, com seus próprios orbitais coletivos, explicada pela teoria do orbital molecular. São 3 lentes diferentes para olhar o mesmo fenômeno. Nenhuma delas é a verdade absoluta, mas juntas elas nos dão uma compreensão incrivelmente rica de por que a matéria se organiza da maneira que o faz. A forma de uma molécula nunca é acidental. Para terminar,